Meu papo hoje aqui com você é a respeito de julgamento. Um tema que eu até já gravei outros vídeos falando a respeito, e que com as experiências que eu tenho vivido com a maternidade tem me feito refletir bastante a respeito de como a vida seria incrível, né? Se a gente não tivesse que aguentar o julgamento das outras pessoas, né? Como seria incrível se a gente não encarasse esse olhar do outro que olha pra gente e fala que de alguma forma aquilo que a gente tá fazendo não é bom o suficiente, que de alguma forma a gente poderia estar fazendo algo melhor. E, e acho que é divertido até a gente fazer essa brincadeirinha de imaginar, né, como seria viver a vida sem ter que lidar com o julgamento e com as críticas das outras pessoas, né? E toda vez que eu penso em julgamento e eu penso em crítica, eu lembro de uma história que uma vez alguém me contou, que fala que esse homem, né, com duas crianças, ele entrou no metrô e aí ele tava com os filhos e os filhos fazendo a maior bagunça no metrô, né? Os filhos fazendo a maior algazarra e pulando e correndo e trombando em outras pessoas e atrapalhando outras pessoas. E aí lá pelas tantas, uma mulher que estava profundamente incomodada com aquilo, né? Ela olhava aquela cena acontecendo e ela tentava se controlar e ela pensava em como ela se esforçava para que os filhos dela não atrapalhassem outras pessoas em lugares públicos como o metrô. E lá pelas tantas ela não aguentou mais e ela andou na direção desse homem, virou para ele e falou assim: escuta, você não tá percebendo o que os seus filhos estão fazendo, como eles estão atrapalhando a ordem, né? Como eles estão prejudicando e estão pisando no pé das outras pessoas e estão atrapalhando outras pessoas. Você não vai fazer nada a respeito, né? E o cara olhou para ela, assim, visivelmente envergonhado, né? Virou para ela e falou assim: olha, você me perdoa muito, você me desculpa muito. Na verdade, eu acabei de sair do hospital, a minha esposa estava enfrentando um problema de saúde, faleceu, e eu não consegui contar para os meus filhos que eles não vão mais ver a mãe. Eu estava aqui pensando em como é que eu vou dar essa notícia para eles, então, desculpa, eu realmente não estava vendo o que os meus filhos estavam fazendo no metrô. E tem uma expressão, né, em inglês que fala a respeito de you have to walk on my shoes, né? Quer dizer, você tem que andar nos meus sapatos para poder falar de mim. Você precisa saber aonde o meu sapato aperta, né? De outra forma, seria esse o significado do ditado. Aonde é que o meu sapato aperta? Onde é que o meu calo aperta? Onde é que estão as minhas dores para você conseguir me olhar e me julgar e ter essa opinião, né? Porque nós temos opiniões muito bem formadas a respeito das pessoas e a gente pouco perde tempo, ou investe tempo, talvez fosse a expressão mais exata, para procurar compreender o outro e procurar olhar o outro com amorosidade. A gente é muito rápido no nosso julgamento, a mente é muito rápida no julgamento a respeito das outras pessoas. A mente é muito rápida no nosso próprio julgamento, né? Então, como é que eu não vou julgar o outro quando eu me julgo tanto assim? Mas esse vídeo é um convite para que a gente procure ser menos imediatista, menos automático nesse julgamento das outras pessoas. Eu de verdade já enfrentei algumas situações na minha vida em que eu julguei muito, né, uma outra pessoa e que eu critiquei muito, eu falei muito mal de uma outra pessoa, de umas outras pessoas, né, porque não foi uma vez, foram muitas. E aí um belo dia eu consegui entender que, e aí vem a frase de uma amiga minha, né, a querida Jane, né, do Namastê, que ela fala: incomodou, doeu, leva pra casa que é teu, né? O porquê é que eu me incomodo com a atitude do outro, porquê é que eu sou tão rápida em julgar a outra pessoa. Porque na grande maioria das vezes a gente julga o outro porque nós somos diferentes dele, e gostaríamos de ser iguais, ou somos diferentes dele e gostaríamos que ele fosse igual a nós, porque a gente não tem convicção e certeza do modo como nós somos. Muitas vezes a gente julga o outro porque ele mostra uma alternativa que nós não nos damos, né? Nessa história, por exemplo, do cara no metrô, a mulher que foi chamar a atenção dele, ela pensou inúmeras vezes em como ela era cuidadosa com os filhos dela para que os filhos dela não atrapalhassem outras pessoas. E eu não estou entrando aqui no mérito da questão de, mas então tá certo você deixar os seus filhos fazerem bagunça no metrô. Não é esse o ponto, eu acho que você tá me entendendo.
O ponto é refletir até que ponto que nós realmente conseguimos ter um olhar não viciado sobre o comportamento da outra pessoa, porque eu posso falar apenas por mim, e todas as vezes em que eu tive um julgamento muito crítico de alguém, na verdade, essa pessoa, ela, mesmo sem saber, mesmo sem que eu soubesse, né, inconscientemente, essa pessoa, ela estava movimentando dentro de mim, mobilizando dentro de mim conteúdos meus que não eram bem resolvidos, né? Então, é muito fácil da gente julgar o comportamento do outro se a gente pega características nossas e transborda para o mundo inteiro e acha que todo mundo deveria ser igual a gente, né? Claro que a gente sempre faz o melhor possível, claro que cada um dá o seu melhor sempre, por mais que algumas pessoas achem que não, no que eu acredito, mas esse vídeo é realmente um convite a você. Todas as vezes em que você se sentir tentado a julgar uma outra pessoa, a olhar para outra pessoa, torcer o nariz e pensar, poxa, ela poderia fazer diferente, não podia ser desse jeito, tinha que ser diferente. A maternidade realmente está sendo uma escola para mim nesse sentido. Eu estou, em inúmeros aspectos, fazendo as pazes com partes minhas do meu passado, compreendendo muito mais as atitudes da minha mãe e atitudes que durante muito tempo eu julguei, né? E agora enfrentando e vivendo na pele a questão da maternidade, fica muito mais fácil de compreender os porquês, né? Eu não quero me estender, mas esse é o meu convite para você, para que nessa semana a gente seja capaz, nessa semana e sempre, sejamos capazes de olhar um pouco mais para dentro do que para fora e perceber que o jogo é todo interno, né? O outro muitas vezes acaba sendo só uma tela em branco na qual eu projeto as minhas expectativas e as minhas frustrações em relação à minha própria vida. Eu agradeço demais a atenção de todos. Namastê, um grande beijo e até a próxima.